Segunda tentativa de começo de podcast, Jéssica. Olá, Tadeu Rodrigues, tudo Sem bem? risadas agora. Eu passei mal. Ó, você de casa, vocês não sabem, mas é difícil começar a gravar o programa. Porque toda vez que a gente começa a gravar, a Jéssica tem ataque de riso. É sério isso, não é fake. É porque a gente falou tanta besteira antes que na hora de começar a gravar eu tenho ataque de riso. Normalmente eu já tô alcoolizada. E segundo as estatísticas, faz 3 episódios que você não bebe. Ó! Mas hoje eu tô bebendo. Hoje você tá bebendo, porque é sexta, né? Vocês estão ouvindo na terça, mas a gente tá gravando na sexta. Sim, e pós-expediente. A gente tá gravando o quê? Era pra ter começado às 5. Aliás, eu já acabei. 5 para 6. Mas estamos aqui gravando. E tá chegando o nosso 1 ano, já tá fazendo rebuliço no Instagram. A gente tá comemorando quase 1 ano já, 1 ano de rabiscos. E quais são as novidades de 1 ano? Eu acho que a gente vai ter uma temporada nova. O que a gente pode falar? A gente vai começar a pedir dinheiro para os nossos ouvintes. Você gosta do Rabiscos? A gente não aguenta mais. Então, quem gosta do Rabiscos, a partir do dia 20 de setembro, vai poder apoiar a gente, apadrinhar o nosso podcast, doando pequenas quantias mensais para que a gente continue tendo condições financeiras de gravar e proporcionar para vocês este momento incrível com a gente. E a gente tá fazendo também alguns sorteios, né? Até dia 20. Hoje sorteios. Já tá bombando já o sorteio, inclusive. Sim, só entrar no Instagram lá. A gente tá sorteando o livro São Bernardo, do Graciliano Ramos, uma edição nova pela editora Record. Eles cederam o livro pra gente fazer esse sorteio. E esse livro tá bem bonito. E tá lindo o livro. E teremos mais sorteios, teremos mais livros. Fiquem ligados. A gente pode sortear a utilidade do rascunho. O que você acha? Eu acho justo. Não, boa ideia. Super fazer esse sorteio. Aí a gente tá fazendo também, então vai ter um episódio, vai ter uma festa, vai vir Marcelino aí ao vivo, vai ter muita novidade, muita coisa boa que, merece 1 ano, né? Quando a gente começou, a gente não sabia nem se ia dar 1 mês de programa. Então, eu não sabia nem o que eu tava fazendo no primeiro episódio. E agora eu tô no meu podcast Estamos indo quase 50 episódios, né, cara? 50 episódios. É um dos podcasts de literatura com o maior número de episódios e com a maior frequência. Então, a gente muito legal. Figurando entre os podcasts literários que mantêm sua regularidade e o formato e tudo mais. Embora a gente sempre tenha temporadas e teste novos formatos, mas a gente tá aí mantendo. Eu tô muito feliz com o nosso primeiro ano de existência, né? Você pegar e olhar e ver quanto a gente já passou, quanto assunto legal a gente já abordou. Quanta coisa que a gente já conseguiu colocar em pauta e como que isso aproxima a gente de pessoas que a gente não se aproximaria se não fosse o podcast, em razão da vida mesmo, né? Então, acho que você tá lá e ouvindo o podcast, isso aproxima. Assim como eu me sinto próxima dos podcasters, de quem sim, a gente já conheceu, né? Eu acho que inclusive, a gente vai fazer acontece com a gente também. Então, obrigada a todo mundo que nos ouviu durante este ano. E eu acho que esse lance de comunidade, assim, de a gente sentir quem tá junto, parece que a gente se sente menos desprotegido, né? Você pega um universo que é muito reduzido da literatura, do universo de leitor, e quando você vê todo mundo se aquecendo, eu acho isso tão legal. E a internet proporciona um pouco isso, mas o podcast, que é uma mídia que a pessoa geralmente ela para prestar atenção, que ela não tá vendo, ela não tá sendo confundida com imagens, é bem bacana. Antes de a gente dar seguimento, eu vou só fazer um merchanzinho aqui. Eu vou lançar dia 7 de setembro lá na Bienal do Rio meu livro. Então, quem for do Rio de Janeiro, dia 7 de setembro, às 11 horas, vou estar lá. Eu quero Se der pra gravar. Minha agenda. Eu quero falar minha agenda Sua também. agenda, Jéssica. Eu quero falar minha agenda. No dia 21 de agosto, quarta-feira, ou seja, você está ouvindo na terça, amanhã, estarei na Bienal do Livro do Ceará, mediando uma mesa com a Riane É muito Leão chique essa menina. E com a Nina Rise. Tô feliz com o convite. Estarei aí em Terras Cearenses. Mas... E no dia 29... Não cabe eu, não? Oi? Não cabe eu, não? Bora. E no dia 29 eu tô no Estéticas das Periferias, mediando uma mesa com a Mel Duarte e com a Riane Leão de novo. E no dia... Peraí que eu vou lembrar. Aliás, a Mel linda, que fez um episódio tão bonito aqui, né? A Riane só não fez porque ela é uma pessoa enrolada. É verdade, a Riane a gente podia marcar com ela também. Tá, e no dia 8 de setembro estarei na Balada Literária, mediando uma mesa eu não vou estar, com que droga. o autor do livro do Paulo Freire, junto com o Claudinei Ferreira, que é do Itaú Cultural. Então, dia 8 de setembro é domingo, dia 8? É domingo. Quem sabe eu volto a tempo e consigo desembarcar em São Paulo. Ia ser legal, ia gostar. E hoje nós temos uma convidada especialíssima.
é muito especial. É Ela muito nossa especial. amiga. Finalmente ela é ela de Poços de veio. Caldas. Ela tá em loco, ela tá bebendo chopp. Senhoras e senhores, a jornalista Vanessa Faria, da revista O Pau e da Rede Positiva. Salva de palmas. Tem que bater palma longe do microfone, lembrando Vanessa. sempre. Porque é um estúdio, mas o Alan não gosta que faz Que barulho. faz barulho, Eu fico nervosa É o no estúdio mais silencioso. É. É o Clube do Silêncio do David Eu não Lynch. sei como é que ele tem uma banda de heavy metal, né? Eu queria entender isso, mas tudo É que bem. ele usa a gente nos momentos de folga. Ele tá aqui. Não tá nem ouvindo, Tá sabe nem o que a gente tá falando. falando. Depois ele olha na edição. Sabe nem que a gente tá xingando ele. Vanessa, seja muito bem-vinda. É um Muito prazer ter obrigada. você Olá, no Vanessa. episódio, no nosso Vanessa de Rabiscos. Faria, da Rede Positiva. E muito bacana poder falar com você, grande amiga. E grande amiga etílica também. Eu tô muito feliz porque é sexta-feira, depois de um dia de trabalho. Tá aqui, realmente, eu ouço o programa e, tipo, tá aqui é aquilo, né? Um dia eu escutei de um radialista, ele falou assim, no rádio as pessoas não podem ver, mas elas podem sentir, né? Então é isso. Aqui ainda a gente sente essa verdade que vocês passam. E eu tava muito ansiosa por hoje, fez a minha semana feliz esse convite. Muito obrigada. Que massa. Muito obrigada. Que bom, Vanessa. Eu acho que a gente tem 2 assuntos para conversar com você. Um é a revista. A Vanessa tem uma revista, que é a revista Opaua. Já circula há 9 anos 9 em anos. Poços de Caldas. E ela também coordena a Rede Positiva, que é uma rede de empresários, empreendedores, mentes pensantes. E a gente quer entender um pouco mais sobre isso. Então, para começar, eu queria falar da Opaua, porque eu acho que foi o que aproximou a gente. Acho que a profissão, a gente vem do jornalismo também, sobreviver sendo jornalista numa cidade do interior, uma cidade bem provinciana e tudo mais. Você se lançou, você deu a cara, lançou uma revista e tá aí vivendo com a revista, inovando, testando formatos, mas mantendo um veículo impresso. Conta um pouquinho o que é a Opaua, fala um pouco do nome, que eu sei que as pessoas têm Pergunto, curiosidade. Legal. Fala um pouco sobre isso. Então, a Opal surgiu dia 1º de agosto de 2010, com a ideia de dar visibilidade para tudo, para os mais diversos assuntos. Então, Opal significa visão em grego, nossa marca é uma luneta, quer dizer qual Opal você vê longe. Então, a ideia surgiu de realmente dar visibilidade para os assuntos, para as coisas diversas, né? E no momento que já existiam várias revistas, e cada uma com esse propósito muito comercial, né? E aí a gente começou a trabalhar, e com 5 anos de revista a gente entendeu que a gente tinha um público muito forte, assim, clientes muito maravilhosos, que sentiam falta de entrosamento. E aí surgiu essa ideia de fazer uma festa da revista. E aí todo mundo ajudou a gente. E através desse projeto, a gente solidificou a primeira Semente Valente. Então o projeto Rede Positiva surge de Semente Valente, que nasce dessa junção dos clientes da revista. E a gente começou a fazer várias coisas juntos. Então, assim, um cliente inaugurar um ponto dele, a gente juntava comida de uma, bebida do outro, cerveja do outro, e fazia uma festa. E isso foi tomando proporções gigantescas, né? Que surgiu disso, assim, de ajudar mesmo, de solidificar uma ajuda mútua. Com o passar dos anos, a revista foi ganhando corpo, a gente começou a atingir a região de São Paulo também, ali a parte interior de São Paulo, e as redes foram crescendo. Então a gente expandiu para Curitiba, expandiu para Limeira, Andrada, São João, começamos a atingir outras cidades. A gente viu que era uma demanda de empresários regionais também, né? Ter um lugar que eles pudessem apoiar. Então, dentro da Rede Positiva, hoje, que está sendo relançada, a Semente Valente com o nome de Rede Positiva, une os clientes da Opaua, mas atende leitores, profissionais liberais, todo mundo dentro de um projeto impresso que solidifica também com essa união das pessoas, né? Você falou da questão da festa, né? Que vocês começaram a fazer a festa, um levava uma coisa, o outro doava outra. Eu nem sei fazer uma festa se não for assim, porque como inclusive, a festa do Rabiscos vai ser assim. Então você que está nos ouvindo, você quer mandar alguma coisa, Pode patrocinar. quer doar alguma coisa, quer patrocinar, quer doar dinheiro, manda pra gente, porque a gente faz o quê? Na raça. A gente não tem dinheiro, é com doação, né? É com a rede, é contando com as Exatamente. pessoas. Mas uma coisa que eu percebo, assim, que quando as pessoas se identificam com o propósito, né? Porque a revista, a gente conseguiu fazer isso, e o Rabiscos também tem isso. Tudo que é feito com amor, né? Que nem vocês estão aqui fazendo, não tem, né, esse investimento patrocinador ainda. Eu acredito que vocês não vão chegar num patamar muito gigante de projeto. Mas, assim, a pessoa, ela se sente parte daquilo e ela quer ajudar, né? Que nem eu fui pra Paraty e tive acesso às pessoas que ouviam Rabiscos. Que pra mim foi a primeira vez que eu fui num evento literário e tal. Então, assim, as pessoas já têm um carinho. Então, a pessoa, o fato dela falar do Rabisco, já entender o projeto,
essa ideia já faz com que outras pessoas participem. Agora, o grande lance que eu enxergo no mundo empresarial e no mundo cultural é criar esse elo de propósito, né? Porque às vezes o cara que está criando cultura, ele está muito ocupado com esse dom e talento, né? Criando as coisas culturais, criando os projetos. E o empresário, ele está muito ocupado dentro da empresa dele, fazendo a empresa dele virar, né? Então, hoje eu vejo muito isso, assim, aonde está esse elo, né? Eu enxergo a gente, a UPAL, a Rede Positiva, no meio do caminho, dando as mãos dessa galera, sabe? Que nem lá em Paraty eu vi muita gente muito talentosa que, né, buscando lançar os livros, fazendo esses trabalhos, né? Então, aonde que tá esse elo, né? E o Rabiscos é um projeto, assim, muito bonito, que já tá aberto, né, pra isso, assim. É só vir dar a mãozinha que vocês estão de coração aberto e de peitos abertos. Você vem com uma revista física, né, impressa. E a gente tá num movimento cada vez menos coisas impressas, né? Você deve ouvir muito essa pergunta, muito essa Nossa. colocação, né? Como que é isso? Como que é essa carga, esse peso de falar, eu estou investindo, eu estou publicando, estou editando, vou atrás de patrocínio para convencer as pessoas a publicarem numa revista impressa? Pesado mesmo. Eu tive o prazer de conhecer o Ivan Zumaldi, né? Que ele escreveu um livro que o título do livro é As Revistas Não Estão Mortas, que já vem muito de encontro com o que eu acredito, porque as pessoas chamam revistas, às vezes, revistas online. Revista online não existe, né? É uma conotação que foi inventada para um subproduto online. Mas revista é impresso, é produto físico, né? E eu acho que o que faz os produtos se manterem no mercado é justamente esse amor, assim, você acreditar que um produto impresso, assim como um livro, ele conecta o leitor diretamente ao autor. A internet tem seus benefícios, tem todas as suas, né, seus valores, que a gente não pode falar, ai, tudo mudou porque a internet tá aí. Né? A internet tem seu valor, a gente tá aqui para evoluir como ser humano, as tecnologias estão aí. Mas o mais importante que eu acho é olhar para valores humanos. Então, o impresso, ele tem muito esse princípio, assim, né? Então, a revista mesmo, ela traz muito isso. Quais são os valores humanos? O que a gente defende? E aí, quando você coloca, imprime e segura aquilo, a credibilidade vem maior, né? A força vem maior. Agora, sobre o que você perguntou, Tadeu, de venda de anúncio, tá muito equivocado esse momento. Eu tô passando por um momento, assim, que os meus colegas de impresso também estão, que as pessoas estão soberbas em relação à internet. Então, você estuda 10 anos, você publica 10 anos e a pessoa fala, eu faço meu próprio marketing. E aí é onde eu entro nessa história. Eu falo, poxa, beleza, cada um é bom numa coisa, né? E às vezes a pessoa fala, mas agora revista não vai rolar mais, vai rolar na internet. Então vamos dar a mão, vamos fechar as portas que também vão comprar sapato na internet. Então, assim, eu acho que a gente tá num momento de humanidade, assim, de realmente mostrar valor das coisas que a gente acredita e nunca se fez tão necessário entender o que é empatia. Porque a gente fala tanto disso, mas a gente não sabe o que é. Então a empatia, ela vem desse lugar, de respeitar o espaço do outro, respeitar o projeto do outro e entender que cada um tá dando o seu melhor profissionalmente, né? E que aquilo vai sim te ajudar se você souber receber aquilo. Não olhar pro trabalho do outro como dinheiro apenas. Que eu acredito que você deve ver um conflito, porque ao mesmo tempo que você quer produzir conteúdo, quer demonstrar conteúdo, você precisa sobreviver, então você tem que colocar propaganda na revista. E a gente sabe que hoje as pessoas pagam para não ter propaganda, né? Você não quer propaganda no YouTube, você paga. Não quer propaganda no Spotify, você paga. Então tem ainda esse conflito com o leitor também, né? Não é só com as pessoas que vão produzir seu conteúdo, né? Eu parto muito de um princípio, assim, que publicidade e conteúdo você não mistura. Então, na minha cabeça, isso sempre foi muito organizado, né? Então, a revista, ela teve mais ou menos 9 capas que a gente deu para as histórias de pós. Porque o Pau sempre teve esse propósito de homenagear a história de carreira. Essa é a história. Então, a gente homenageou gente que já morreu. Então, no começo da revista, a gente só via morto e velhinho na capa, né? Porque eu acho que as pessoas mais velhas têm muita sabedoria pra gente mostrar e tal. Então, a gente vinha nesse movimento. Com o passar dos anos, a gráfica teve um estouro, subiu demais. A gente começou a comprar em dólar e tal. E aí, uma solução, olhando ao Pau como empresa, foi vender as capas. Mas eu sempre tive um critério como editora de não vender a capa pra alguém que a gente não admirasse. Então, a gente sempre teve esse olhar. Fácil não era, né? Porque a gente já teve ofertas bacanas que a gente teve que falar, poxa, não dava, né? Era um jornalismo meio vendido, assim. Então, no nosso contrato, a gente coloca, olha, a gente está vendendo a capa pra você, mas tem essas regras. Então, por exemplo, a gente fez uma capa essa semana e a cliente não foi no ensaio, a cliente não sabe como vai ser, porque é mais voltado pra marca mesmo, né? Então, é uma homenagem aos anos da marca. Então, a gente toma esse cuidado, assim. Mas simples não é, né? A cabeça tem que estar separada. O que é marketing ali, o que é publicidade e o que é jornalismo. Como jornalista, eu tento manter essa separação para me manter sóbria,
dentro do mercado. E você consegue falar, então, que ela é uma revista de entretenimento, basicamente? Sim, Assim, se a gente ter que rotular ela, talvez. sim. Eu chamo. Eu acho que a Paula segue uma linha muito lúdica, né? Porque a gente traz gastronomia, a gente traz música. Eu gosto muito da parte espiritual, então a gente traz muito esse negócio. Tanto que nessa edição eu escrevi já o editorial de abertura e eu falo: espero que você descanse em nossas páginas. Uhum. Então eu quero que a pessoa tenha aquele momento mesmo de sair das redes sociais, que também é um problema, né? Entrar no buraco negro do Instagram ali Pois é. e não entender o propósito daquilo, porque se você souber usar, você brinca com aquele bichinho virtual de uma forma muito sóbria, né? Mas se você não souber, você se perde naquele buraco negro, você fica o dia inteiro no Instagram, porque aquilo lá tem coisa para ser o dia inteiro. Então a gente traz a revista com esse propósito, da pessoa realmente se desligar e falar: vou tomar um banho, eu vou fazer um chá, eu vou abrir uma cerveja, eu vou ler o Paula. Né? Então por isso que ela entra mesmo nesse viés que você falou, de entretenimento e de descanso mesmo, né? Eu acho que a gente tá falando de duas coisas aqui, desde que a gente começou. Uma é pertencimento, né? Quando o Tadeu falou da questão do podcast e de como que essa comunidade se une em torno de um mesmo objetivo e a gente se sente pertencente de algo. E aí, quando você fala da questão da revista e quando você fala da questão do impresso, acho que você tá falando desse pertencimento e também tá falando de uma resistência, né? De se manter ali firme no propósito, em alguma coisa que é teu sonho e que você buscou isso. E de mais uma outra coisa que eu acho que tem tudo a ver com resistência e com pertencimento, que é a gente tentar se manter conectado com o que é a nossa raiz, com o que a gente é enquanto ser humano. Quando você falou da loja de sapato, eu fiquei pensando que sim, a gente super pode comprar sapato pela internet. Inclusive, você pode comprar tudo pela internet, né? Desde um telefone até uma arma, sei lá, desde um cartão, desde um bolo, né? Exatamente. Desde comida. Flores, onde eu recebi flores pela internet, eu achei uma coisa Você absurda. pode comprar o que você quiser pela internet, né? Mas nada substitui o contato humano. Então, nada substitui a experiência, sei lá, de você ir numa sapataria, sentar e experimentar Exatamente, a e escolher o experiência, sapato. exatamente. Assim como, é claro que eu posso ler online, mas nada substitui o contato com o papel, né? E eu acho que para quem é jornalista, para quem é apaixonado por livro, isso é um diferencial. E acho que nadar contra essa corrente, né, ir nesse sentido contrário ao que o mundo prega, é também uma forma de resistir. E aí eu acho que entra, no caso, a tua rede positiva, que é tentar conectar isso e expandir essa forma de pensar. Exatamente. Aí eu queria saber um pouco mais sobre a rede positiva, porque a gente comentou aqui meio por alto, mas quem tá ouvindo pode participar, não pode? É um grupo fechado, é uma maçonaria de empresários? Como que funciona isso? É só com convite, igual era o Orkut em 2004, que você só Tem que ter podia investimento entrar de R$1 se milhão. se tinha convite, tem que investir alguma coisa. Nossa, Como é que então. funciona? Então, a gente foi aprimorando a rede positiva, né? Então, hoje ela vem com uma roupagem nova depois de 3 anos. E antes ela era muito focada em empresários, né? E a gente entendeu que pessoas, profissionais liberais, pessoas que estão desempregadas, pessoas que empreenderam e faliram, também precisam de uma rede positiva e também podem motivar e ensinar para pessoas que estão empreendendo no mercado com sucesso ou não, né? Você está com uma porta aberta hoje aqui no comércio, não quer dizer que você tem sucesso. Ou você está, que nem eu atendo uma indústria que está aí com 300 funcionários, não quer dizer sucesso também. Então, o que a gente fez? A gente criou várias camadas dentro da rede positiva. E dentre elas tem rede positiva, conexão empresarial, humanitária e social. Então a gente entende que todo mundo pode participar. É um experimento, né? Porque como a gente tirou muitas roupas desse projeto, agora ele tá peladão mesmo para ser experimentado. Essa é a ideia. E que a pessoa venha oferecer alguma coisa, porque a gente acredita que as parcerias elas se fortalecem quando você oferece algo. E a nossa sociedade hoje, nessa coisa de consumo muito exacerbado, tá? A gente perdeu muito isso. O que é sociedade? Então a gente pratica muito a ideia de servidão, né? A gente tá aqui para servir. Então a rede positiva tá para servir pessoas que querem apoio nessa parte toda, assim, empresarial, nessa parte de trabalho, estrutural, carreira, entender quem é no mercado. O que a rede positiva já beneficiou, que eu já enxerguei, assim? Além de ajudar pessoas em seus projetos, pessoas que também achavam que estavam num caminho ruim, mas na verdade estavam com conflitos em casa e tal, porque ninguém ensina ninguém a empreender e ninguém ensina ninguém a fazer sua carreira. Né? A gente vai pra faculdade às vezes, faz um curso técnico e tal, mas quando você tá no mercado como profissional, quem é você no Google, sabe? Então a gente é muito leigo nessa parte. A gente precisa amadurecer como profissional. E eu acredito que o amadorismo ele é uma escolha mesmo. Você escolhe ser amador ou profissional. Então a gente quer com a rede positiva que as pessoas escolham serem profissionais,
a partir de uma ideia de que se eu colaboro com o outro e se eu coloco meu potencial e eu tenho pessoas gerando autoridade pra mim, isso vai funcionar, né? Então, às vezes a pessoa tá lá com uma crise X no negócio dela e ela acha que vai falir. E as pessoas falem por crises mentais mesmo, por estarem estressadas, cansadas, ansiosas, com pânico, lá, né? Então, quando chega alguém e olha com um olhar empático e fala, cara, você não tá falido, seu caixa tá ótimo, olha aqui, tal, se você mexer, esse funcionário aqui que não tá bacana, põe ele em outro lugar e tal. Então, na Rede Positiva, a gente criou uma fraternidade. Então, as pessoas podem confiar, a gente só pede sigilo nas conversas no sentido ético mesmo. Você não vai contar ali que fulano abriu... Tá achando que vai falir. Você não vai contar. Então, assim, a gente só pede essa discreticidade ali e que as pessoas vão com essa intenção de servidão. Porque a gente acredita que aí a rede se fortalece e a gente vai continuar expandindo para outras cidades, né? Uma outra coisa interessante, a gente, por exemplo, com um projeto em Curitiba, aí um cliente decide que ele quer ir para Curitiba, então ele já tem a Rede Positiva lá, então ele já pode pisar dentro de um grupo com 50 pessoas. Então a ideia é bacana nesse sentido, de apoiar mesmo quem tá a fim de crescer, né? Eu acho que em momentos de crise, dentro do gancho que você falou, a gente poder compartilhar os fracassos, né, é muito importante, porque a gente tem uma sociedade que preza muito pelo sucesso a qualquer custo, né? E é muito gostoso quando você acha que você tá tão sozinho porque você tá errando tanto, ou você tá falido. Gente, é uma delícia chegar e falar que tô na bosta. E alguém te bate no ombro e fala, eu também tô. Estou fodido, me ajuda. Pois você parar de se cobrar tanto e ver que a vida é uma sucessão de erros, né? Com intervalo de vitória, né? Exatamente. Pode rir, gente, pode rir. É verdade. Porque é isso, a gente fica tipo, nossa, olha como eu sou perfeito, olha meu Instagram. Pois cara, pois olha o prato de comida que eu comi hoje, olha essa caneca de chopp que estou bebendo na sexta-feira. Mas ninguém chega e fala, nossa, tô na bosta, não paguei minhas contas. Tô cansado, não paguei, tô mal. Fudida, não consigo criar. Tô com medo, né? A gente que produz, né? A gente tem medo de ir no mês que vem. E aí? Né? Sim, você não tá na CLT. Você não tá na CLT, não é garantia de mais nada. Mas você não tem um salário fixo, né? Você não tem um olerite a vencer ali que você vai receber e você sabe que no dia combinado você vai receber, porque se você não receber tem uma lei que te protege disso, né? E aí é muito difícil, então acho que é legal trazer isso, assim, acho que é legal poder compartilhar também, não fracassos, mas também fracassos, mas poder compartilhar tudo, fraquezas. Eu acho que igual ela falou das pessoas que já faliram. Olha, eu tô aqui, eu aprendi, eu caí, eu vou te ajudar. Se humanizar é uma coisa muito interessante. E o compartilhar é muito legal. E eu acho que se humanizar dentro do desafio da Vanessa, que é uma rede de empresários, nossa, é mais difícil ainda, né? Não, porque se humanizar numa rede de escritora é normal. Normal. Você vai humanizar um monte de poeta. Nossa, tá todo mundo na bosta, né? Um monte de músico. Tá todo mundo cagado. Agora, seja, não tem política, não tem nada. Agora, numa rede de empresários onde o sucesso é ainda mais cobrado, onde você tem que vender mais, onde você tem que estar no melhor ponto, né? Onde você tem que estar muito... Você tem que ter uma imagem de muito bem sucedido. A mente da pessoa, eu acho que buga totalmente se ela sai fora dessa linha que foi estipulada, né, socialmente para ela. Então, poder se humanizar e poder falar, nossa, estou com medo de fracassar, né? Não que o fracasso vá acontecer, mas poder trocar, porque eu acho que trocar essas experiências é muito válido, né? De repente, sei lá, eu tive uma experiência, eu compartilho ela e a pessoa, a partir dela, enxerga algo que ela pode aplicar na empresa dela. Acho que é mais ou menos isso, né? É meio que todo mundo botar as cartas na mesa ou os ingredientes e a gente fazer uma sopa a partir daquilo, né? O que eu entendi nesse processo, assim, que, por exemplo, a gente tem clientes que têm 58 anos de empresa, a gente tem um restaurante que é o terceiro mais antigo do Brasil, que faz parte da rede. Aí você pega um que abriu, né? A gente conversa e vê que os desafios são muito parecidos, né? Com um cara que tem 58 anos de empresa e com um cara que tem um. Com a Opaua, com 9 anos agora, eu falo que o meu desafio... Por exemplo, hoje eu atendi um cara que ele vai abrir um negócio no Mercadão, comentei, né? Então, assim, o olho dele brilha, ele tá super apaixonado, é que nem namoro novo, sabe? O cara tá no tesão do começo do negócio e tal, eu já senti isso. Quando a sua empresa faz 9 anos... Você não pode desanimar o cara. É igual quando eu vejo a pessoa começando a escrever. Eu vou escrever um livro, agora é só ir pro sucesso. Exatamente. Então, quando a pessoa entra na faculdade de jornalismo e vai me contar. Entrei na faculdade de jornalismo. Passei, Jéssica, passei. Eu nem sei o que eu falo pra essa pessoa. Eu nem sei, eu não tenho... Se tem alguma
alguma coisa pra falar pra essa pessoa. Eu não sei se eu fico com Você dó, sabe se eu fico cozinhar, né? feliz, se eu abraço, se Você eu sabe sento e tocar choro violão. junto. Porque, né, Tem é que se isso. conversar, né? É igual relacionamento, né? Você fala, nossa, tá namorando, eu tô muito feliz. Você olha e fala, então, é isso. Parabéns, é Que isso. bom. Eu lembro de uma menina que formou comigo, que ela fala, quando ela entrou na faculdade, ela queria ser garota do tempo. Então é isso, a pessoa entrou essa pergunta, você vai querer ser garota do tempo? A pessoa fala, ufa, então vai ter lugar pra Maju lá, né? Vai pro Jornal Nacional. Então, assim, é isso. Todo mundo quer o sucesso. Que é né? o sucesso. E assim, hoje a gente discute muito na rede positiva o que é sucesso. Por isso que eu acho muito bacana trazer essa parte cultural pra dentro de um lugar que a pessoa já não comemora mais nada, né? Então, por exemplo, a gente faz festas todo trimestre. Aí a pessoa vai numa festa que a gente faz festa junina. Cara, isso aí pra mim foi um orgasmo, porque 100 pessoas no quintal da casa da Opaua comemorando a festa junina. A única festa junina que o cara vai é da do filho dele, que ele ainda fica com o celular gravando o moleque ou falando com a empresa. Ele não tem entrega, ele não participa, ele não pertence, né? Aí quando ele vai numa festa pra empresários ali, que era o foco anterior, ele fica super. Ele vai de caipira, cara. É muito louco você ver um cara de terno todo dia. Ele vai vestido da caipira, caráter, na festa e ele dança, sabe? E ele se diverte. Então, assim, o mais legal é criar movimentos que a pessoa realmente se sinta humana, né? Porque no lado da escrita, no lado cultural, a gente tem isso que é maravilhoso. Agora, como que é se sentir humano entre números, entre vendas, entre pacotes, entre produtos e lá. Por isso que eu acho que a junção fica gostosa, né? Quando você traz entretenimento pra Ele isso. pode sentir humano também. Mano. Eu tô ignorando, tá? As pessoas não estão me vendo. Eu tô ignorando essa bobagem. O Tadeu fez uma dancinha, gente. Tô ignorando. Ô, Da Vanessa, próxima vez eu vou filmar. Você falou da questão do sucesso, né? E dessa definição do que pode ser o sucesso. Quais que foram as respostas mais loucas que já chegaram pra você aí coordenando essa rede? Assim, sei lá, a pessoa. Porque eu acho que é muito subjetivo, né? Sim. O que é o sucesso. Se me perguntar hoje, pode ser uma coisa, amanhã pode ser Sim. outra. E a gente tende a mudar e acho que as respostas são muito loucas. Então já chegou Sim. alguma coisa louca, Já. assim? O dia mais marcante pra mim foi um dia que no dia eu fiquei muito mal. E depois isso me trouxe uma visão de desconstrução tão maravilhosa que eu fiquei apaixonada, então me faz lembrar primeiro desse dia. Porque assim, a gente imprime muito conceitos do Vale do Silício, porque a gente tem uma amiga que tá lá e ela manda conteúdo pra gente e tal, então a São gente... chique também. Chique, bem. A gente também conheceu uma menina que mora no Vale do Silício, né? Ela gostava de trocar de casal, um negócio assim, né? Ah, é verdade! Ela gostava Como de suruba. assim? Na Que oficina história é que essa? Ela gostava de suruba. tal. Não, agora Nada você tem que a ver, contar né? isso. Não, fala um É na oficina pouquinho, dá um com o resumo. Chico que a gente fez. Ah. Aí essa moça, a gente tinha que trazer umas pautas e tal. E ela quis falar da monogamia, né? É, poligamia. E poligamia. Poligamia. Exatamente, Sobre desculpa. poligamia, Isso, não porque era ela é monogâmica. praticante, ela curte, ela falou que isso aí salvou o relacionamento dela. É. E que lá nos Estados Unidos é um bagulho louco. É. Louco. Exatamente. Na mesma hora eu pesquisei uma passagem pro Vale do Silício. Eu pensava que lá as pessoas só É. faziam negócio, mas eles fazem suruba Vale também. Eles fazem suruba É, também. isso pode ser um Aí eu falei, negócio, de repente, vira um uma turismo. suruba diferenciada, não é Então, igual a você- suruba brasileira. Tem Um uma amiga momento dela que tava informativo, junto, hein? que foi e falou que lá no dia ela decidiu não transar com ninguém. Então ela comeu um sanduíche, não é mesmo? Uma menina de Recife. Comeu um sanduíche e só viu as pessoas transarem, que é uma escolha que as pessoas fazem e tudo bem. Ok. Que eu- Quero deixar claro que eu jamais escolheria isso. Por que a gente tá falando de suruba no Vale do Silício Porque mesmo? ela tem uma amiga do Vale do Silício. Ah, é verdade. que contou- Ela tava que- contando a história. Vai, Isso que é história, Eu né? lembrei disso. E Essa mistura é maravilhosa, mas tudo bem. A história da fraternidade aqui no meio da suruba, vamos tentar costurar, né? Mas ela trouxe isso, que lá no Vale do Silício eles fazem muito encontros pontuais com temáticas pontuais. Então, nesse dia, eles falaram sobre fracasso. Então, eles colocam um palco mesmo, as pessoas sobem e falam, eu fracassei por isso. Eu fracassei por isso. Legal. E ela falou pra mim, se você fizer, vai ser usado, né? Porque Poços de Caldas é uma cidade conservadora, uma cidade menor. Mas vê a sua rede, vê o que você acredita. Porque o povo tem medo de falar do fracasso, né? Exatamente. Mas o que foi bom? Foi bom porque eu senti o nível de maturidade do nosso grupo e também da fraternidade que estava acontecendo ali. Então, no início, que eu falei, eu não fui embora feliz porque houve muita gente não... Apareceram muitas não verdades, né? Então, por exemplo, a pessoa ia... Isso foi consecutivo, assim. Uma pessoa falava, eu fracassei por causa disso. Eu já comecei falando, né? Porque eu lancei a minha empresa em Limeira e acabei voltando pra trás. Então, pra mim, foi um fracasso. Porque eu dei um passo maior que a perna, eu já tinha uma equipe aqui, enfim. Eu que abri a roda falando do meu fracasso e como eu errei. Então, assim, vinha um, falava do fracasso, o outro falava assim, isso não é fracasso.
Tipo, é como se o outro não... Era uma competição de opressão. Você não sabe o que Não eu sabe o que sofri. é fracasso. Isso não é fracasso. Fracasso é o que eu vivi. Isso é sucesso. Não era assim. Era assim, a pessoa falava do fracasso e a outra não queria falar do fracasso. Então ela usava do fracasso do outro pra levantar a bola dele, entendeu? Foi uma escada inversa, assim, que eu presenciei. E aí chegou uma hora que assim, quando a gente tinha 65 pessoas, que as pessoas realmente começaram a falar, não preciso fazer isso. E aí voltava na pessoa que já tinha pulado ela com essa... Isso não é fracasso, sabe? E voltava e a pessoa falava, não, beleza, eu vou me abrir. Mas aí foi muito pesado, assim. E depois a gente colheu frutos disso. Porque a partir daí as pessoas começaram a ser realmente verdadeiras. Poxa, se eu posso assumir pra uma rede que eu fracassei, então agora, beleza, eu posso pedir, posso realmente ajudar. Né? Porque pra você ajudar alguém, você tem que confiar também. A gente tá falando aqui de patrocínio de eventos e tal. A pessoa só vai investir no nosso negócio se ela confiar na gente. Senão ela não vai. Né? Então, na rede, precisa saber disso. Quem tá falando a verdade? Quem realmente tá Lembrando ali? que a gente tá falando a verdade. É. Muito bom no que a gente faz. Olha, o mas, gancho. mas até sobre o fracasso, assim, o que me... Quando a pessoa, ela fala, eu estou fracassada ainda. Porque quando as pessoas têm muito sucesso, Uhum. geralmente elas contam do sucesso falando dos fracassos, né? Sim, sim. Não, porque eu comecei, Exatamente. eu estudei em escola pública, eu Exatamente. eu Ela passei tem orgulho. Na escola fome. pública não é um fracasso. Mas não é um fracasso. É só uma condição. É condição, mas eu falo assim, eles usam as condições que são tidas... Peguei agora, hein? Não, mas é verdade. Mas, por exemplo, as pessoas adoro a tá lá mistura, tipo, Tadeu e no top, né, estourando como empresário, e ela fala, eu vim numa escola pública, eu tive que trabalhar desde muito cedo. É bonito, ele dá aquela glamorizada naquela história difícil. Eu acho que a beleza do fracasso tá mesmo na pessoa que tá se reerguendo, assim, e eu sou um fracassado ainda, eu tô fazendo... Então, eu acho que é uma mescla, claro, de conceituação crítica também, né, que a gente analisa até que ponto a pessoa tá usando ou criando uma história para se vangloriar, para criar uma situação de sucesso mais potente do que ela de fato é para vender, né? Como a gente vê hoje as pessoas vendendo muito bem a vida perfeita, né? Eu sempre olho isso com um lado muito, muito humano mesmo, porque a beleza da derrota é o que faz a gente Sim. se colocar na sociedade, né? Sim, sim. Não precisa, o primeiro lugar é um só, né? Uhum. O resto, todo o resto não é o primeiro lugar. Então eu acho muito bacana por isso, essa conscientização. Assim. Então, a gente tem um cliente que hoje ele tem 4 lojas no Brasil, que é de sapato e tal. Sapato pra montanha, esportes radicais. Hoje, antes de vir pra cá, eu encontrei com ele. Eu lembro do dia que ele contou que ele dormia dentro da loja aqui de Poços. Então, ele precisou comprar a loja em Campinas. Pra comprar a loja em Campinas, porque a marca ia falir, a marca que ele era funcionário. Então ele vendeu a casa dele e investiu, né? E ele morava na loja. Tipo, muita gente via isso como uma vergonha. Poxa, o Roberto tá dormindo dentro da loja e tal, né? Eu lembro dele contar isso. Uhum. E pra ele, é lindo, ele conta isso como uma coisa que fortaleceu ele, né? Que nem lá em Paraty a gente conseguiu falar com o Ney Mato Grosso, e aí perguntando pra ele sobre sonhos e tudo. Ele fala que teve uma época que ele não queria dinheiro. Ele tava emagrecendo muito, o pai dele vinha, dava dinheiro pra ele comer. Ele, eu não quero, ele fala, né? E aí ele falava, meu pai não entendia que eu queria me sustentar. Ele falou, essa época eu já fazia artesanato, eu vendia e tal, ganhava muito pouco, mas eu queria me sustentar com o meu próprio dinheiro. E isso me fez entender o valor do dinheiro na minha vida. Então, assim, não tem como a pessoa ter sucesso, na minha opinião, se ela não sabe o valor do dinheiro, se ela trata o dinheiro de qualquer forma, se ela trata as pessoas de qualquer forma. Então, é uma junção de tudo. Hoje eu falo que eu fui fazer um curso com empresários bem-sucedidos, porque eu queria saber o que eles comiam, onde eles viviam, né, como que era. Mas no sentido de humanidade mesmo, como eles eram como ser humano. Então, você entender como a roda da vida gira, sabe? Os caras que eu admiro, eles tratam minha família, eles têm funcionários que respeitam eles cuidam da saúde, sabe? Não é uma vida perfeita, não tá em 80% essa roda girando, sabe? O cara, claro que ele tem os declínios dele e tudo mais, mas é um cara humano. Ele é um cara humano que faz negócio. E são essas pessoas que a gente quer por perto, assim, pra serem exemplos e pra seguirem, né? Porque a gente não quer um robô do nosso lado vendendo coisas.
Mas ainda o que eu tava falando do sucesso é que é muito louco, porque o que é sucesso pra uma pessoa pode não ser pra outra. Total, Exatamente. Então, sei lá, pra total. uma pessoa sucesso pode ela morar na praia e ter uma barraca de coco. Pra outra é Exatamente. ter uma empresa no Vale do Silício. Pra outra é ter uma startup. Pra outra é ir pra Europa todo ano. Exatamente. E aí é muito subjetivo, né? E acho que a gente tem que respeitar isso. E não se pautar. Eu lembro do Ariano Suassuna, né? Aquela palestra dele que ele fala sobre a Disney, É né? Que a muito mulher boa, fala, né, você cara? naturalmente já foi à Disney. E aí ele fala que ele entendeu que a mulher, quando ele foi jantar na casa dela, quando ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras, ela separava as pessoas entre as que foram à Disney e as que não foram. Então, assim, é muito isso, né? Pra ela, o sucesso era naturalmente a pessoa Quem já foi ter pra... ido à Disney. Exatamente. E pra ele, sucesso era uma outra coisa, né? Exatamente. Então, É bem isso é mesmo. muito difícil. Cara, o Ariano Suassuna faz uma análise muito foda. Muito com isso. foda. É um cara que sabe viver, né? Eu acho que hoje a gente tem que olhar para as pessoas que sabem viver nessa coisa comercial, nessa coisa estrutural que a sociedade se colocou. A minha professora de filosofia, ela fala uma coisa que eu amo, que é que a gente evoluiu muito enquanto tecnologia, enquanto, né, comercial, enquanto capitalismo, mas enquanto seres humanos a gente só tá parado, né? Quais são os valores realmente que a gente tem como ser humano? Quais valores a gente defende? E a partir desses valores que a gente começa a estruturar uma sociedade. Aqui em pós eu falo muito, não adianta a minha empresa ir bem se pós vai mal. Não tem como você não olhar para pós, você não olhar. Você achar que o problema é do outro, né? Exatamente. Como que você faz a estruturação? Se você para, vou dividir. Eu quero falar sobre música, culinária, literatura, né? Inclusive tem crônica minha na revista, Uhum. a última. Isso. Mas como que você fala pra manter assim? Como que você organiza a estrutura e aonde que você vê um potencial criador de conteúdo de um empresário? E qual que é a linha tênue que você fala, não vai dar pra produzir conteúdo com ele, eu vou fazer um trabalho com ele, mas eu vou convidar pessoas pra participar, Uhum. Como que você faz isso, assim? Então, com o passar dos anos, a gente vai desenvolvendo uma intuição, eu falo, né? A gente começa a olhar realmente com o olho do projeto, que eu falo que o Paulo tem vida própria. Uhum. Quando a empresa tem 9 anos, ela já começa a pedir o que ela quer, né? Uma criança ali que já tem desejos, né? Então, Fala o Paulo sozinho. fala sozinha. Então, assim, eu sinto que já tive momentos de estresse, assim, que eu não conseguia escutar ela, né? A gente falha muito nisso. Uhum. Mas hoje, que eu tô bem mais tranquila e consigo ter uma atenção maior pra ela, assim, como filho, vamos dizer, eu consigo sentir o que a cada momento vai acontecer. Por exemplo, tem uma revista que eu admiro, que eu faço benchmark direto lá, e eles começaram a trazer influencers pras capas. E aí eu olhei aquilo. Revista brasileira. Revista Qual brasileira. que é? Você pode falar? Acho melhor não, porque é Tá. um case delicado. Tá. Então, o que acontece? Eles começaram a trazer as influencers pra capa. Então, é uma revista que eu Entendi. admiro, pra Ou caramba. seja, eles estavam tentando fazer essa... Fazer uma troca, né? Porque indiretamente era isso. Eu coloco uma influencer na capa, ela vai me divulgar no Instagram dela que tem 1 milhão de seguidores, né? Só que o que acontece? Isso judia da revista. Porque a Entendi. revista perde identidade, entende? Então, hoje... É muito caro pra revista muito fazer caro isso. pra revista. E tanto que ela não continua, assim, ela tá bem enfraquecida. E é uma revista que eu gosto muito. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu já errei em convidar pessoas que realmente eu achei que elas fossem oferecer o potencial pra revista. E pra pessoa era X, né? Eu carrego uma coisa que não tem nada a ver com ego, mas eu brinco, né? Que tem gente que não vai morrer, não vai ser capa de revista. Quando eu falo isso, cada um interpreta de um jeito. Mas o que eu quero dizer é realmente a importância da pessoa ter a história dela contada numa capa de revista. Porque quando eu lancei meu projeto, era isso que eu acreditava. Tanto que a primeira capa foi a Luciana Passoni, que ela mora nos Estados Unidos. Ela foi atrás do sonho dela, que era ser música, musicista. E ela se lançou nos Estados Unidos, ela descobriu um tumor. E ela perdeu as 2 mamas. E ela começou a estourar na Broadway. A gente mandou revistas pra lá, foi bem legal. E aí ela teve trigêmeos. Então, essa é uma história. Como eu vou amamentar 3 filhos sem a mama, sabe? Foi uma coisa muito louca. E a gente deu uma capa pra essa mulher na nossa primeira revista. Essa mulher pós-caldense, ela merece Foi isso. a estreia. Exatamente. A segunda capa foi seu Xixo, que trouxe a Danone pro Que é Brasil. fantástico. Que é o criador do requeijão, né? Exatamente. Inventou o requeijão Poços de Caldas. É um cara que hoje tem o maior viário da América Latina, né? Ele morreu agora, vai fazer 2 anos. É um senhor que sempre teve visão. Então, com 17 anos, por que ele trouxe a Danone pro Brasil? Porque ele trabalhava no laticínio, tinha desperdício de gordura. E ele não gostava de desperdício, cara. É um cara visionário já. Então, ele que negocia a Danone na França. Danone na França. Quando a gente colocou ele na capa, foi uma coisa tão humilde, sabe? Porque ele recebeu a gente, ele não dava entrevista, tipo o Silvio Santos, no curte, não falava sobre isso. E ele recebeu a gente. Então, assim,
poxa, são histórias que mereciam capa, né? E até hoje eu acredito nisso. Então, assim, imagina você hoje fazendo um trabalho, chegar nisso, sabe? Chegar em Nossa, um lugar que a revista consegue fazer coisas, né? Um agrado desse. Então, acho que as pessoas precisam só parar e entender o valor mesmo dos impressos e tal. E quando eu vou fazer a revista, eu sempre olho hoje respondendo a sua pergunta, com visão de capa. Então, eu falo, esse cara, ele tem esse carinho. Vai pra capa, Exatamente. ele tem história pra contar, né? Exatamente. Você vê, você é muito próximo à posição de editora de revista de um escritor, né? Que tá todo o tempo observando, tentando... O escritor, ao mesmo tempo que ele observa a história, ele já vê a forma que aquilo vai estar numa crônica, num conto, numa prosa, numa poesia, num romance, numa novela, enfim, nos 1000 gêneros. E você, de certa forma, faz isso também, né? Você tá observando o mundo acontecendo e acho que automaticamente vai selecionando as histórias a serem contadas. Você, agora na Flip que a gente teve junto, você participou da oficina com o Chico Felitti, Sim. que veio aqui, inclusive, no podcast. Foi muito bom o episódio com ele. E você teve esse intercâmbio de trocas. Tá todo mundo nessa mesma vibe, nessa mesma energia de ir atrás de história, atrás de conteúdo? Como que você vê o mercado, assim, dos colegas? Nossa, boa pergunta. Excelente pergunta. Então, foi bem legal, porque eu amo minha profissão, mas eu não estava exercendo muito a profissão jornalista, né? Por hoje ter jornalista que trabalha na revista, eu acabei ficando como editora mesmo e comercial total, né? Tá. E quando eu tive na minha sala, que até a Jéssica contou a história da suruba, que foi realmente uma pauta, eu percebi que cada um vive um universo muito particular hoje, com a questão das redes sociais. Então surgiram pautas, desde vou escrever sobre os gatos de Paraty, porque ela tem muito gato e tal, até sobre morte, né? Um cara lá descobriu uma morte em Paraty e vou contar sobre isso. Então eu percebi que os olhares, eles estão muito, muito... Hoje, mais que nunca, assim, expressando a essência de cada um. É como se os veículos tivessem perdido os seus lugares, né? Porque tá nessa transição toda, é um momento delicado. Então, o jornalista, ele tá olhando pro que ele tem dentro e colocando pra fora, né? Por um lado é bom, porque mostra o cara em essência, mas olhando, que nem eu falo que eu sou metade empresário e metade jornalista, você já olha e fala, o cara vai vender isso onde, né? Então, eu vejo os meus colegas perdidos nisso. Tem muitos que não são jornalistas porque realmente querem vender a sua essência pra um lugar, né? Então, não tem como. Dentro da revista mesmo, eu como editora, tem hora que eu olho e falo, cara, peraí, vamos ver o que realmente funciona, né? Não tem como, pô, a revista ali deve ter o quê, 30%, vamos dizer assim, né? Não dá pra pôr totalmente, assim, os gostos próprios. E os caras, na hora que vão escrever, eles pedem isso. Tanto que eu comecei assim, na oficina do Chico, o Chico foi me cutucando, me pondo na parede. Chegou no final e falou, não, eu quero que você fale disso, porque você tá fugindo disso. E disso é o quê? Eu levei uma pauta que, na verdade, eu queria falar sobre lugar de fala, porque lá na Flip ficou mais evidente ainda das oficinas que eu participei, que as pessoas discutiam sobre lugar de fala, mas estavam setorizando muito em caixas. Então, assim, meu lugar de fala é esse, por causa disso, por causa disso. Então, tinha um protocolo pra pessoa caber numa caixa. E aquilo me incomodou, mas era muito vasto mesmo o tema pra discutir ali numa oficina. E aí tinha uma história da Cida Caselli, que era uma promotora social aqui de Poços. E a gente tinha medo dela quando a gente era criança, porque ela tinha um Fiat 147. E ela andava pela cidade. Quem for de Poços escutar o podcast vai lembrar na hora. E as mães botavam medo nas crianças. Você sai na rua, a Cida Caselli vai te pegar. Então era uma coisa muito comum aqui na cidade. E há uns anos atrás eu gostaria que a Cida Caselli fosse capa. Então eu fui atrás de um ex-companheiro dela, consegui foto antiga e tal. Mas no decorrer da situação não aconteceu essa pauta. E aí o Chico, contei a história pro Chico, a Jéssica militando também a favor da Cida Caselli. E o Chico foi me cutucando até eu conseguir escrever sobre a Cida Caselli. Então, na verdade, era uma coisa que tava dentro de mim, assim, mas eu não tava conseguindo fazer, Eu né? sou entusiasta da história da Cida Caselli. Eu estava guardando este comentário aqui, porque eu sou da época que eu tinha medo e que eu achava que Cida Caselli eram duas pessoas. Era a Cida Casélia. E aí, eu super tinha medo. Jura que você achava? Juro por Deus que eu achava de ficar na rua Cida Caselli. e ser pega pela Cida Casélia. As duas. E eu achava que as duas iam vir no Fiat 147 vermelho, porque era um Fiat 147 vermelho. Eu acho me que nem buscar. cabia duas pessoas nos vídeos, Ô, né? louco, super cabia famílias no Fiat 147. E eu tinha esse Viagens medo. longas. E eu tinha esse medo de ser pega pela Cida Caselli. Era uma coisa louca na minha vida. E todo mundo tinha. E aí, muitos anos depois, tinha uma comunidade no Orkut dizendo:
eu tinha medo da Cida Caselli com a fotinho do Fiat 147. Cara, que demais. Que era demais. E ela era uma lenda, né? Porque eu não lembro da cara da Cida Caselli. Eu até falei pra Vanessa na oficina do Chico que eu tinha vontade de ver a cara da Cida Caselli, porque eu não sei que cara que essa mulher tinha. Ela virou um mito Porque, mesmo. na verdade, eu acho que ela não pegava criança, nada. acho que Era não. só uma lenda. A gente tinha medo da lenda. É igual a espada de São Jorge, que a mãe deixa atrás da porta. Você não apanha com a espada. Você tem medo dela precisar chegar a usar a espada, né? É o que manda, É né? o que manda, né? Você não tem medo, você não cumpre a lei porque você é bonzinho, é o medo da punição, né? Então a Cida Caselli era meio que isso, assim, criou-se essa lenda. E eu sou entusiasta, eu ainda quero ler essa história na Onde que é, Opala. Dico? Você vai lançar na Opala. Então, aí agora estamos nessa, né? Vamos Show. ver qual das. Mas vai sair depois do Cutuque, né? Gente, é isso. A prosa tá boa, Nossa. o chopp acabou. Caminhando pro fim. E a gente tem que encaminhar pro fim, porque senão vai ficar um podcast eterno. É, E eu vontade de gostaria. ficar Dá vontade de ficar, óbvio que dá. Super dá vontade de ficar. Telenovela. Mas a gente não pode, né? Porque a gente tem que gravar com outras pessoas, enfim, temos que ser democráticos. Mas eu ainda quero ler essa história Também na quero. revista. E de repente um dia a gente pode fazer um podcast sobre as personalidades Poços Caldense. Porque Sim. Poços tem Me peculiaridades. conheçam. Eu não vou lançar aqui agora pra não dar esse tipo de spoiler. Mas eu vou falar rapidamente algumas coisinhas antes da gente encerrar. Por exemplo, em Poços foi a cidade onde circulou a primeira nota de real. Fernando Henrique estava aqui para sacar esse dinheiro e circular. A primeira esposa do Fernando Henrique mora em Poços de Caldas. Chomsky viaja para Poços de Caldas. Não Muito é bom, Poços Nossa, de do queria Caldas. Jones. tomar café aqui. Chomsky toma café em Será que Poços ele não de quer Caldas. participar do podcast? Gustavo Lima tocou de graça num boteco na praça de Poços de Caldas depois de tomar um açaí e fazer academia. Eu andei de skate com o Charlie Brown. A Vanessa andou de Chorão skate com o do Charlie Chorão. Brown. Com o Chorão. Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. E aí, Essa foi muito boa, essa foi boa pra caramba. hoje eu tô piadista. E aí, é isso. Tem essas A histórias. princesa Romanova enterrada aqui. A Eu princesa... acabei de perguntar pra ela qual que é o Instagram dela, que eu tô marcando na foto, É. desculpa aí. Tá bom, tudo Pode bem. continuar, ó, vou continua, deixar continua. Faria. Sigam @vandefaria. E aí é isso. Poços tem essas histórias. De repente a gente faz um A gente especial tem que do fazer Rabiscos. a gente tem que trazer o 13 anos aqui pra falar, que ele tem uma enciclopédia viva, Nossa, ele sabe um monte de 13 coisa. anos. Mas é que show. 13 anos ele Não acompanha sei em se loco apareceu. toda a história do mundo, né? Ele tá vivendo aí desde que o mundo é mundo. A gente traz também. Vamos pensar nisso, vamos amadurecer essa ideia. Mas, Vanessa, eu quero muito te agradecer pela Obrigada. disponibilidade de vir aqui, pela disposição de dividir um pouco do que você vivencia com a gente, pela generosidade dessa troca. Muito obrigada por Massa, estar aqui com a obrigada eu. gente. Deixa pra quem quer te encontrar como é que faz. E antes de tudo, Não esqueça, muito não antes de esqueça. tudo, a gente tem um quadro que é fixo no nosso Ah. podcast, que é o Na Sua Estante, que a gente deixa umas dicas de leitura. Então, o que você tem lido, ou qual que é o seu livro de cabeceira, o que tem na tua estante? Nossa, gente, eu tô no momento espiritualista, né? Então eu tô lendo Osho. E assim, pra tirar minhas conclusões. Antroposofia, tô lendo filosofia. Hoje, meu livro de cabeceira é A Voz do Silêncio, né? Gosto muito porque traz esse olhar pra gente como ser humano. Pra mim é o que mais tem feito sentido. E o que eu leio aqui nos intervalos de atendimentos é o livro do Zumaldi, que todo mundo, assim, que tiver interesse por impressos, até indiquei pra vocês, porque eu acho que quem escreve literatura vai fazer bom uso também, que é As Revistas Não Vão Morrer, Não Estão Mortas, né? Do Ivan Zumaldi. Então é bacana também vocês olharem pra saberem que quem escreve livro e revista, tamo junto por muito tempo. Muito bom. E você, Tadeu Rodrigues? Eu vou fazer uma propaganda no livro que eu tô lendo, que é do nosso querido amigo Chico Lopes, que veio aqui também no último Ele episódio. esteve aqui no último episódio. Ele ia lançar o livro, lançou lá em São Paulo, Bar do Balcão lá, que foi muito legal. É o livro Passagem Invisível, um livro de contos. Eu já comecei a ler. Eu sou muito fã da literatura do Chico. O primeiro conto que leva o nome do livro, A Passagem Invisível, é a história de um rapaz que é mandado embora. E nisso ele caminha aí, ora com alívio, ora com uma angústia. Enfim, não vou contar tudo, mas é um caminho de vida retratado em poucas palavras. Então, os contos são muito viscerais, assim, vale a pena. E você, Jéssica? Nossa. Eu tô lendo o livro do Caio Lima, que ele me presenteou na Flip, que é o Nada Vira do Avesso Aliás, eu li esse Sozinho, livro, é muito bom. com ilustrações do
Pierre Handel, ou da Pierre Handel. Aliás, o Caio vai estar no Caio vai próximo estar episódio, né? no Você já tá próximo fazendo um episódio. link, Eu tô né? fazendo Um link já tô- jornalístico. você viu que chique? Jornalista, E é um livro curtinho, Perde tempo. um livro pequeno, um livro que você lê numa sentada só e, contudo, um livro muito intenso, um livro bem imagético nas suas poesias e nos seus escritos. Então fica essa dica, um autor contemporâneo, muito ligado ao mundo da literatura. Também tem podcasts Vai literários, estar tem com a site gente terça que literário. vem. E vai estar com a gente na terça que vem. Então, essa é a minha dica. E, Vanessa, para te achar. Van de Faria Faria. A revista tá revista _ Opaua. E Rede Positiva Conexão. Né? São os 3 no Instagram. Muito bom. Perfeito, é isso. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Uma Beijo. boa noite a todo mundo, bom dia ou boa Tchau. tarde. Beijo.